E aí, você quer deixar a sua orquídea numa touceira muito bonita? Você quer entoucerar a sua planta rápido, que ela tenha várias frentes e muitas flores? Como, por exemplo, essa minha Laelia anceps, com 4 hastes, linda e várias flores. Olha isso. Pelo menos 3, 4 flores, né? Já está acabando a floração e ela tá aqui, bonitona. Linda, uma touceira. Era apenas uma muda e se tornou assim uma touceira. Eu quero mostrar para vocês como é fácil de deixar a sua planta entoucerada. Aqui ela era jovem, né? Na verdade já era um corte quando eu ganhei de um amigo. E aí esse meu amigo viu que ela estava crescendo apenas em uma direção, acabou fazendo um corte e assim induzindo a planta a ter mais caminhos, mais gemas de brotação e fazendo essa touceira. Vocês conseguem identificar? Pois é, eu tô aqui para ensinar vocês a formar uma linda touceira. Às vezes levamos sorte, né? E a planta que nós cultivamos com tanto carinho acaba saindo mais de uma frente, né? Às vezes ela dá vários brotos, olha, que vocês já percebem também. Vou usar como exemplo uma planta com mais de uma frente. Aqui eu não precisei usar de técnica nenhuma. Simplesmente a planta foi generosa comigo. Porém, eu tenho algumas que estão crescendo só em uma direção e eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Então, como que eu vou fazer ela dar mais touceira, né? Ou ela virar em touceira. Olha, apenas com um rizoma crescendo, né? E os pseudobulbos aqui, olha. Então ela precisa tomar, eu queria que ela formasse uma touceira, que ela não fosse só para frente, que ela enchesse um vaso. E agora eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui tem um corte que essa era apenas um rizoma aqui, né? Aqui essa parte eu ganhei quebrada. E aí, e ela só estava seguindo em uma direção. Aí eu fiz um corte aqui e acordou a gema que estava desse lado e continuou crescendo. Depois, mais tarde, eu fiz outro corte aqui que eu não sei se vai dar para ver, né? Para ela acordar essa gema. Às vezes acontece que ela não acorda, isso depende da lua, tá? Siga aí as dicas dos antigos, né? Da crença popular antiga que dá certo. Olhem, reparem na lua. E depois eu tentei fazer um corte aqui. Está muito apertado, eu não consegui. Dessa vez eu vou tentar também fazer um corte nesse rizoma aqui, tá? Mas antes de fazer um corte, primeiro eu quero mostrar também um outro exemplar aqui, que tem alguns cortes. Essa é uma Laelia purpurata, ela também só estava em um segmento só, ela só estava indo para lá, na verdade eu já nem lembro, ela estava indo para lá, aí acabou que fizemos um corte, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, vocês conseguem perceber que está seco aqui? Então não é canela seca, é um corte, só que eu não vou conseguir mostrar para vocês, né? Enfim, é um corte. E aí o que aconteceu? Acordou uma gema aqui atrás, que foi tão generosa que acabou que formou em duas frentes. Olha isso, eu fiquei assim muito feliz por isso de reparar a lua. Aí ela continuou crescendo aqui, que foi cortada. Ela deu 2 gemas aqui, tanto que vocês podem ver. Aqui eu já fiz um corte e já tirei uma muda daqui da frente. Ela continuou crescendo. Então eu tenho essa frente que ainda vai continuar brotando aqui. Tenho essa daqui e olha, aqui ó, continua o crescimento. Já na outra parte que cresceu por ter sido cortada, ela me deu também 2 frentes, já veio flores, inclusive, olha, esse é um broto novo e esse é outro broto novo daquela que deu 2 frentes, que foi muito generosa comigo, né? Ela está cheia de palhas. Então essa é uma Laelia purpurata de muito fácil cultivo, aceita muito esses tipos de corte. Tem gente que faz com prego quente, só faz um furo no rizoma dela.
né? Eu prefiro cortar. Aqui provável que se quebrou, eram duas frentes, olha. Mas se quebrou o broto, né? E o outro eu tirei a muda, mas tudo bem que ela ainda já, mesmo assim, ela está bem generosa. Então, no total, esse ano, eu terei uma frente, duas, três brotações, 3 frentes com espata, olha, que é novembro, né, a época da floração dessa laélia purpurata. Aqui também eu tenho esse outro exemplo, né, que também era um rizoma só, seguindo, continuando o caminho. Aí, meu amigo fez para mim, né, a frente dela vinha até aqui na beira do vaso, porém, essa aí eu tirei a muda, né, mas a geada foi muito grande no mesmo ano que eu fiz o corte, e acabei perdendo a frente, né, porque estavam ela estava muito caneluda. Essa é uma ametistogloss, ela estava muito caneluda e acabei que perdi, né? Estava recém cortada e é geada. Então você precisa saber também a época do ano. Outro detalhe também que eu quero já passar para vocês. Essa aqui então é a traseira da planta, tá? E cada folha velha, aqui já acabou caindo as folhas dos pseudobulbos mais antigos, né? Então cada antigo me deu nova gema. Acabou que, olha, aqui já tem 3 pseudobulbos no antigo. Esse aqui também, olha, tem 3 pseudobulbos do antigo. Os que mais se desenvolveram, então, foram esses outros, né? Porque aqui vocês podem ver que ela tem uma forquilha. E aqui e ali, olha. Agora esse vaso eu não mexi mais, eu não tirei, vou deixar ele entorcerar. Olha aqui mais pra cima. Aqui, esse eu não vou cuidar, né? Porque eu já perdi a floração por conta das geadas. Então a ametistoglossa não é da minha região, né? Essa aqui também a espata está cheia. Ela está seca, então não cortem as espatas, tá? Essa é uma outra dica aí. É a espata cheia, não cortem as espatas que ela sozinha vai sair. Essa daqui eu fui por curiosa, mas eu acabei que desprotegi a haste floral aqui, né? Então, por curiosa, eu rasguei a palha. Não pode fazer isso, não sigam esse exemplo, tá? E agora eu vou ensinar para vocês como fazer esse corte, como entender que a planta pode ser cortada. Aqui eu tenho esse exemplo, também de uma planta que está com o rizoma só indo para frente, seguindo só em uma direção. E eu tenho quantos pseudobulbos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui, como a planta é uma planta ela é uma planta híbrida, né? Mas as folhas dela, ela ficou por conta da hibridagem, não é uma planta assim que seja muito vistosa. Ela é uma mistura de forbese com velutina, tá? Então ela ficou um pouco caneluda. Me trouxe muitas flores, aqui está por acabar, né? É uma planta muito bonita, essa forbese com velutina. E aqui eu quero estar dando a dica. Como ela tem 8 pseudobulbos, ela é caneluda e ela é assim, com esse aspecto meio desengonçado e desidratado, eu vou contar assim: 3 pseudobulbos para frente e o resto eu vou deixar. Eu vou dividir em 2 partes. Então aqui eu já estou com a minha tesoura, tá? Estamos na lua boa, estamos na lua cheia. E aqui já está começando a formar as gemas de brotação. Então, para vocês entenderem, deixa eu ver se eu consigo tirar a palha para vocês entenderem, né? Vocês têm que tomar cuidado, porque nessa hora que vocês são capazes de estragar as gemas de brotação por causa da unha, né? Então, vocês conseguem ver 2 carocinhos aqui, aqui um e aqui outro, né? Então, aí esses aqui já vão se formar, então está na hora de fazer o corte. E aqui acho que vocês vão conseguir perceber também que aqui também tem uma gema de brotação. Porém, como a frente sempre se alimenta da traseira, tá? Então, como esses aqui estão se alimentando desses aqui, esse
gema de brotação não se desenvolve. Então, para que ela se desenvolva, é preciso haver uma separação aqui. E aí, aqui vai crescer mais uma frente e essas aqui também vão continuar crescendo porque elas são independentes, tá? Então, é nessa época uma lua boa, né, crescente ou cheia, e quando elas já estiverem emitindo a gema de brotação. Vocês simplesmente, a minha tesoura é muito velha, porém ela está esterilizada. Vou contar do início 1, 2, 3 e vou fazer o corte, tá? Mas prestem atenção, o corte tem que ser preciso. Conseguem isso para lá? Pronto, separei. Aqui vocês vão usar fungicida, vocês podem usar canela, cravo em pó ou fungicida. Eu vou passar um fungicida, tá? Mas isso é gosto de cada um e é só esperar. Aqui eu vou deixar ela entolcerar, porque eu quero, já que ela é generosa na quantidade de flores, essa haste aqui veio com 9 flores, então como ela é generosa, imagine com mais uma frente, né? Aqui eu tenho mais um exemplo que eu também preciso fazer. Está bem na hora de induzir a próxima gema de brotação. Aqui em casa é assim, né? Suculenta e orquídea no mesmo vaso, né? Mas enfim. Aqui eu tenho mais um exemplo de planta que está sendo com apenas um segmento só. O broto já está bem avançado. Eu também posso contar tirando o broto 1, 2, 3 e cortar. Também vou fazer isso, aproveitar aqui com vocês. Um corte preciso. Ou seja, corte preciso é um corte de uma vez só. Você não pode mastigar a sua planta. Olha, também vou colocar aqui um fungicida e está pronto. Essa planta aqui você pode acabar tirando, tá? Inclusive, vai ser a próxima dica, tá? Aqui eu tenho mais um exemplo, mas esse aqui está um pouco mais complicado, né? Por conta da suculenta aqui, perdão. Mas vai ser a mesma coisa. Se a tua planta tem 5, esse aqui já alimentou a planta. Esse aqui já não serve mais, olha. Esse pseudobulbo e esse aqui já alimentou as plantas da frente. Então, esse você não pode contar. Você tem que contar da frente 1, 2, 3, mas aqui para trás você tem que deixar 3 também ou mais, tá? Você não pode deixar 1 para trás ou cortar 1 para frente, tá? Porque um pseudobulbo se alimenta do outro. Então, para a gema acordar, vamos lá procurar a gema desse lado. Para a gema acordar, é necessário, né? Além de acordar, ela ter alimento, né? E ela vai precisar se alimentar, então, dos pseudobulbos traseiros. Aqui eu não tô encontrando, eu preciso lavar a planta para mim ver. Mas é provável que ela vai largar alguma gema de brotação. Se ela não tem nenhuma, ela vai acabar saindo de algum de trás, tá? Então, pode ser que ela não saia. Por exemplo, eu cortei aqui, né? Pode ser que esse pseudobulbo ela não brote, mas ela vai brotar aqui, ó. Será que vai dar pra ver que aqui tem uma pequena geminha de brotação? Olha, bem aqui, não sei se vai dar pra ver. Pode ser que essa gema aqui acorde e gere uma nova frente. Essa planta aqui, se vocês quiserem, como ela já está saindo fora do vaso, vocês já podem removê-la, tá? Para isso é preciso tirar o vaso todinho, né? Mas esse aqui eu vou deixar para depois, né? E aí podem, ou simplesmente, se vocês só querem entolcerar ela, vocês podem simplesmente remover daqui e pôr em um outro vaso maior e cobrir essas raízes aqui, que aí ela vai formar uma touceira muito bonita. Como eu disse para vocês, às vezes nós temos plantas que levamos a sorte, né? E acaba que ela vem com mais frente, como é o caso dessa aqui, né? Eu vou desplantar aqui para vocês verem que também essa planta foi mal plantada, tá? Por quê? Porque às vezes ela tem certos segmentos que você não consegue compreender para que lado a planta vai, né? Então, nesse caso aqui,
a planta cresceu do lado. Olha, então ela cresceu, foi plantada errado. É desse lado que você precisa fazer com que a sua planta, então, cresça. Essa é a frente da tua planta. Isso também você precisa compreender na hora de plantar. Quando você receber uma muda, que geralmente é a traseira, não fique triste. Nossa, isso nunca vai nascer, nunca vai brotar. Pelo contrário, vai brotar sim. E olha, que linda, né? Essa é uma traseira de uma planta que eu ganhei e acabou me presenteando com duas frentes, né? Aqui foi feito o corte, né? Não sei se vai dar pra ver. Enfim, eu não vou conseguir achar onde foi feito o corte. Mas enfim, acabou que eu tive uma bela surpresa de duas brotações. Então vamos lá saber como nós fazemos o replante. Então, aqui é uma dica para você, ou se quiser endosserar a sua planta, ou aproveitar que você fez o corte e remover daqui do vaso, tá? E aqui é uma nova muda, e aqui é outra muda. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês a maneira mais correta de se plantar, né? Já que aqui foi uma planta mais errada, né? Para plantar. Primeiro, a planta precisa de 2 dedos de espaço a cada novo replante que você for de fazer com ela, tá? Então, não precisa um vaso muito grande. Se você quiser mudar essa planta num cachepô, você também pode, tá? Aqui eu vou usar o mesmo substrato. Então, o substrato eu já mostrei para vocês, né? Qual que é. Pedra brita, um pouquinho de esfagno e casca de pinos. E aí, simplesmente seguro, né? Seguro aqui e só preencho. Se vocês quiserem colocar o osso, pedaços de madeira, vocês também podem. Não precisa apertar muito, tá? Porque ela só precisa ficar firme. Aqui é só eu preencher e tá pronto o replante. Então, a frente precisa de pelo menos 2 dedos de espaço para ela continuar crescendo. E aqui depois é só eu fazer o preenchimento e está pronto. Continuo deixando tanto as buchinhas, ou nesse caso, como a pedra brita é 0, né? Então, simplesmente eu só posso colocar aqui do ladinho o adubo, como está aqui, nessa, e tá tudo certo, né? As buchinhas eu uso normalmente para um substrato mais aerado, tipo esse aqui, né? Que tá mais assim, para que ele não vaze. Ou o cachepô, né? Com madeiras, enfim. Então, nesse caso aqui, só pode colocar aqui do ladinho o adubo de liberação lenta. Espero que vocês tenham aprendido, então, como endosserar a sua orquídea e também como fazer uma muda de uma orquídea. Lembrando que a frente você sempre deixa ela como sua matriz e a traseira você vai dar ou vender ou trocar com alguém, tá? Porque aí a frente é garantida, a traseira nem sempre, porque acontece de ser cortada e por alguma aventura não der certo. Na maioria das vezes é 90% de certeza que vai brotar, tá? Porque eu também tenho muitas traseiras aqui, tá? Plantas inteiras ou traseiras, que deram muito certo. Como essa daqui também, que foi uma traseira. Olha, esse pseudobubo já foi alimentando os primeiros, e aí eu acabei ganhando, então, essa planta, e ela foi tão generosa, olha, o corte da planta, esse foi o último pseudobubo, né? Aí a pessoa cortou e me presenteou. Acabou que dos dois lados liberou gema, e eu hoje tenho uma planta com 2 frentes. Aqui já tem uma espata cheia, vocês conseguem ver que ela está cheia. E a outra está aqui ainda em desenvolvimento, tá? Então, vocês podem receber um baita de um presentão também. Eu acho que essa daqui também já está começando a encher. Vocês começam a perceber que ela tá mudando o tamanho aqui, né? Mas, enfim, então, como endosserar uma orquídea e também como tirar uma muda de uma orquídea. E é só fazer o replante e correr para o abraço com as novas florações, tá bom? Até a próxima aula!